Aqui, quando nós nos aproximamos, é para a compreensão desses assuntos que abordamos aqui no canal. Agora, antes de tudo, nós precisamos ter uma certa paciência aqui. É a paciência de lidar com exatamente a fala. Você sabe que palavras, elas são, por natureza, tendenciosas. Quando ouvimos uma expressão, nós interpretamos a expressão de acordo com o nosso fundo de conhecimento e experiência com aquela palavra. Toda palavra é, na realidade, apenas um símbolo, uma imagem, uma fotografia de alguma coisa, ou de algum sentimento, de alguma emoção. É isso que nós chamamos de pensamento. E aqui nós estamos fazendo uso, naturalmente, da fala, que são essas imagens, que são esses pensamentos. A nossa paciência aqui está em não nos prendermos à palavra, a essas imagens. Porque aqui nós corremos o risco de interpretarmos do nosso jeito, do nosso modo, aquilo que está sendo aqui colocado. E quando isso acontece, nós não temos uma verdadeira aproximação da compreensão daquilo que aqui estamos procurando comunicar para você. Então, isso requer, antes de qualquer coisa, uma aproximação que não é a aproximação do intelecto, que não é a aproximação das ideias, das opiniões, dos conceitos e conclusões. É a aproximação do silêncio. É aqui que temos a presença de algo que se realiza quando há um encontro real, não de ideias, de conceitos, de conclusões. Tudo isso se abaliza no pensamento. Mas quando há um encontro de comunhão, eu tenho para mim que o elemento mais importante nesses encontros é a presença do silêncio. Porque é o silêncio que nos permite esse encontro nesse novo nível, no nível da comunhão. Assim, escutar essa fala é se aproximar desse olhar livre do pensamento. E aqui eu quero investigar um pouco com você essa questão que é tão comum em nós como seres humanos. A verdade da presença do medo. A pergunta em geral é como vencer o medo. Então, qual será a verdade sobre o medo? Assim, o que é o medo? Repare que é algo presente em cada um de nós em razão da presença de um modelo de representação mental que nós temos. Será que na vida nós temos a possibilidade, de fato, de irmos além do medo? Agora, o que é a verdade do medo? Nós temos diversas formas de medo. Nós carregamos essa dor conosco. Isso é algo comum dentro da humanidade. Isso é algo presente nesse formato de consciência que nós conhecemos, de consciência que nós temos. E o que é, na verdade, essa dor? O que é o medo?
Olhe para si mesmo e você irá perceber que o medo é algo que está presente, em razão de um pensamento, de uma imagem, de uma representação, de algo que você não quer viver novamente, de algo que você não quer de novo ter que passar por aquilo. Existe algo que te assombra, que te assusta. E esse algo, reparem, para nós, é algo que sempre está atrelado, nesse momento, a um pensamento. Então, se queremos descobrir a verdade sobre o que é o medo, e mais do que isso, se queremos tomar ciência do que significa vencer o medo, nós precisamos compreender que elemento é esse presente nessa experiência de dor, de complicação, de aflição, de conflito e problema que nós denominamos de medo. Mas como temos enfatizado aqui para você, a questão do medo não é algo para alguém vencer. É algo para aprendermos o significado dele, do que ele representa. E se nós nos aproximarmos disso, nós iremos perceber que esse elemento presente no medo, tendo por princípio o pensamento como o elemento principal do medo, é exatamente esse sentido do eu. É a pessoa presente. Não há qualquer medo presente sem a pessoa. É a pessoa que fala do medo. É a pessoa que sente o medo. É a pessoa que quer vencer o medo. A nossa aproximação aqui é para investigar com você a verdade de que a pessoa, ela não pode vencer o medo. Qual é a verdade sobre a pessoa? Qual é a estrutura, qual é a natureza desta assim chamada pessoa? Do que ela é feita, do que ela é constituída? Olhar de perto isso, ter uma compreensão direta disso, é perceber que essa pessoa, ela é constituída de memórias, de lembranças, de recordações. Essas recordações, essas memórias e lembranças são pensamentos. O seu medo é algo do que irá acontecer, do que poderá acontecer, do que surgirá um dia, do que surgirá em algum momento. Então nós temos algo aqui presente, que é o futuro. E o futuro é algo presente em razão daquilo que o pensamento, nesse instante, nos dá uma amostragem. Essa amostragem, que é o pensamento, é o passado. Então, qual é a base para o medo? Nós precisamos descobrir a verdade sobre o medo. Porque a não compreensão do fim do medo, de sua continuidade, de sua base de estrutura e permanência em nossas vidas, continua estabelecendo para nós uma condição de ausência de liberdade, ausência de paz, ausência de alegria, ausência de amor. Então, como romper com o medo? Rompendo com a pessoa.
Então não se trata dessa pessoa para vencer o medo. Se trata da compreensão da estrutura da pessoa. Essa estrutura da pessoa são pensamentos. Como seres humanos, essa consciência do eu em nós, ela é constituída de memórias, de lembranças, de recordações. Você teve experiências ruins do passado. Ou você fez coisas das quais você se arrepende e lhe causam preocupações. Pode ser que isso venha a ser descoberto. Pode ser que algo que você viveu no passado volte a acontecer. Notem, temos aqui a presença da memória. Assim, a memória e a lembrança é a pessoa. Então, o que nós temos? A pessoa é a presença da memória, é a presença da lembrança. Essa pessoa que é memória, que é lembrança, é o pensamento. Esse pensamento, ele se projeta para o futuro. Então, temos a presença do medo. Como podemos romper com o medo? Rompendo com a pessoa. A pessoa é esse que experimentou isso. Vamos nos aprofundar um pouco aqui nessa questão. A questão de que a vida como ela acontece nesse momento não tem por princípio o fundamento do medo. É o pensamento como acontece nesse momento que traz o alicerce, a fundação para esse edifício, para essa construção, que é o medo. Não é a vida nesse momento. Aqui, nesse instante, não há medo. A não ser que o pensamento surja, que o pensamento apareça, lhe trazendo uma imagem de algo do passado, desta recordação, desta memória. Não há medo. Quando esta recordação, quando esta memória surge aquele elemento que experimentou aquilo, aquela lembrança, aquela memória. Esse elemento é a presença do eu, é a presença da pessoa. Esse é o experimentador de todas as experiências. Notem como é fundamental nós termos aqui uma aproximação verdadeira da vida nesse momento. Para não mantermos essa continuidade do passado. Uma vez que esse passado é a memória, é aquilo que dá permanência e continuidade ao experimentador. Então, como se processa essa questão do medo em nós? Ao passar por experiências, esse experimentador registrou essas experiências. Esse experimentador é o eu, é a pessoa. Assim, notem como é interessante essa aproximação que estamos tendo aqui. Aqui nós temos uma base que fundamenta esse eu, essa pessoa, esse experimentador. Agora há pouco eu disse, é importante ouvir uma fala como essa. Mas nós precisamos ir além desta fala, além desta palavra. Ou ficaremos apenas no campo das ideias, dos conceitos e das crenças. Nós precisamos investigar isso, tomar ciência disso por nós mesmos, em cada um de nós, nessa relação direta com a vida como ela acontece.
Então entramos em um contato de comunhão além da fala. Enquanto vamos falando aqui, colocando palavras, vá além delas. Nesse contato de comunhão com aquilo que estamos colocando. É quando você é tocado em um nível fora do intelecto. Toda a nossa dificuldade aqui, numa compreensão dos assuntos que nós abordamos aqui no canal, consiste no fato de que nós nos aproximamos desses assuntos com uma mente condicionada. A mente condicionada é aquela que tem um programa, uma forma de acontecer dentro de cada um de nós. Então, para cada palavra ou sugestão, há uma interpretação, uma ideia e conclusão particular. Então, não há esse encontro real de comunhão. Então, vamos olhar de perto isso aqui. Quando você passa por experiências, elas são registradas. Elas agora fazem parte daquilo que é a estrutura desta mente condicionada, desta mente do eu. Então, a memória, a lembrança, o pensamento é o que fundamenta a presença do medo. Como seres humanos, nós estamos vivendo no pensamento. Nós temos uma playlist aqui no canal, o que é o pensamento? Esse é um dos assuntos fundamentais aqui. Porque a não compreensão do que é o pensamento nos coloca numa sujeição ao movimento dele. Observe que na vida, suas respostas, suas ações, seus gestos, tudo ocorre com um fundamento, e esse fundamento é o passado, é o registro desse experimentador, que é o eu, que é algo que está presente, sendo essa própria mente condicionada. É isso que tem dado origem a esta pessoa. A paciência de ouvir essas falas, a aproximação para acompanhar o que é colocado aqui, de uma forma vivencial, é a grande chave para o rompimento desta velha condição, que é a condição do eu, que é a condição desta ego-identidade. Quando rompemos com o passado, quando ele termina, o medo termina. Nós precisamos na vida descobrir como viver esse momento, sem o registro. Então, esse contato com o momento, notem, é o verdadeiro contato com o fim das coisas, com o fim da experiência, com o fim do experimentador. Aqui no canal temos colocado para vocês essa questão do fim para o medo. Isso inclui, inclusive e principalmente, o medo da morte. Porque, na realidade, qual é o problema com a morte? Se ela acontece agora, aqui, nesse momento, ou o que quer que aconteça agora, aqui, nesse momento, não há pensamento. Quando você entra em um momento onde o evento acontece, a situação surge naquele instante, de imediato, naquele momento, não há medo.
É apenas quando o pensamento pensa sobre isso, imagina sobre isso, tem conceitos, crenças e ideias sobre isso. Repare, isso não está aqui, mas o pensamento está tendo uma ideia, uma crença, um conceito, uma conclusão sobre isso. Então, aquela coisa causa medo. Isso causa medo. Mas repare, é um medo que está presente em razão da presença do pensamento. Você não tem medo do que não aconteceu. Você tem medo do que irá acontecer. Reparem, é a presença do pensamento, criando uma imagem, lhe colocando no futuro, colocando alguém presente que é a pessoa, tendo que passar por aquela situação. Tudo isso requer a presença do pensamento. Assim, qual é a verdade sobre o pensamento? O que é o pensamento? O pensamento é esse elemento presente que surge em razão da memória, da lembrança. E ele está criando um quadro de futuro que não existe. E de um passado que ele viveu, que aqui nesse momento também não existe. Assim, quando eliminamos das nossas vidas o medo, toda forma de medo desaparece. Você tem medo da morte. Veja, não é da morte. Você tem medo de morrer? Porque quando a morte acontece nesse instante, não há medo. Você tem medo de morrer? Esse morrer está no futuro. Nós sempre, desde criança, temos tido contato com a morte, mas apenas a nível de imaginação. Porque estamos sempre vendo pessoas sendo tiradas de nós. Há uma dor presente nesta separação. E sabemos que não vamos ver mais aquela pessoa. Está com ela de novo. E nós a amamos. Mas qual é a verdade desse amor nesta relação? Será que o amor é a presença do pensamento na relação? Porque é a presença do pensamento que nos faz sofrer quando perdemos alguém. Repare como é importante investigarmos isso. É quando você tem a lembrança de alguém que foi embora, de alguém que morreu, que era importante para você. Mas quem é você? E quem é esse alguém? Repare, você tem um quadro, um pensamento, uma memória, uma lembrança dela. Notem que o medo está presente em razão do pensamento. Quando não há lembrança, não há medo, porque não há pensamento. Você não pode sofrer por alguém de quem não se lembra. Você não pode ter medo de algo do qual não se lembra. Você não pode temer algo que possa lhe acontecer sem a lembrança dessa possibilidade. Notem que tudo isso está atrelado a essa questão do pensamento. O ponto é que o movimento do pensamento em nós é um movimento que se move dentro de um processo interno de condicionamento mental.
algo ligado ao modelo desse cérebro, como ele processa essa informação, esse conhecimento, essa memória, essa experiência. Repare que é muito básico isso, muito simples de ser observado. Você mesmo já passou por experiências desagradáveis, ruins, bastante difíceis e complicadas. E mesmo agora, quando tem a lembrança delas, você as vê sem problema, sem sofrimento, sem medo. Portanto, é a forma como o cérebro processa essas imagens, essas lembranças, essas recordações. Se o condicionamento em nós nos coloca dentro de um modelo emocional de sentir pessoal, particular, com vinculações de imagens, de apegos, de dependência, a forma como processamos essas lembranças podem causar medo, ou culpa, ou raiva, ou desejos. Tudo isso gira em torno desse movimento interno em nós, que é o padrão de mente condicionada. É essa mente condicionada que nós chamamos de consciência. É nesta consciência do eu, nesta mente condicionada, que carrega lembranças, recordações, imagens. E é nesse modo como isso se processa que temos a presença do sofrimento, da dor, do conflito, do medo. Aqui juntos estamos trabalhando com você o fim do eu, o fim do ego. A presença de uma mente livre de todo condicionamento. Essa mente livre nós chamamos de mente livre, de mente divina, de nova mente. Mas, na verdade, estamos lidando com algo além da mente. Porque não existe tal coisa como essa mente. Algo presente na vida, aqui e agora. Além dessa forma como nós funcionamos, como nós temos funcionado. Que é vivendo experiências e guardando essas experiências. E nos situando dentro dessas experiências, sendo o experimentador delas. Mantendo assim a continuidade de uma identidade que é o eu, que é o ego, que é essa pessoa. Aqui o convite é para o despertar, para o florescer, para a realização do seu ser, de algo além do eu, além da pessoa, além desta mente, além desta consciência, como nós conhecemos. A realização disso é a ciência de uma nova consciência, entre aspas, de uma nova mente, também entre aspas, de um novo ser. Colocamos isso aqui entre aspas também, porque a realidade do seu ser, a realidade desta natureza essencial presente, que é a própria vida, é algo que está aqui e agora, além do tempo, além do pensamento,
Então, não se trata de algo para alcançarmos no futuro, no tempo, ou algo que irá acontecer quando nos livrarmos do passado. A visão da realidade desse momento é o fim para o passado. Uma vez que compreendamos com clareza que o passado não é outra coisa, a não ser a imaginação do pensamento. Podemos romper com esse movimento interno de condicionamento mental, onde está presente essa questão do medo, onde está presente esta mente egóica. Essa mente egóica é a mente do eu. É a mente que tem, por princípio, a continuidade do pensamento. Nessa continuidade do pensamento, nós temos o medo. E volto a dizer, o medo, em suas diversas formas. O medo da morte é só um dos medos. Nós temos aqui no canal uma playlist sobre essa questão do medo da morte. O contato com a vida nesse momento é o fim da continuidade do passado. Uma vez que esse passado é só a continuidade do pensamento. Algo que alimenta a ilusão de uma identidade. Se isso termina, o tempo termina, o pensamento termina. Contato com esse momento, então, é o contato com a vida. Isso ocorre quando existe esta, entre aspas, morte do passado. Esta morte para o que foi. Esta morte para o pensamento. Esta morte, entre aspas, do condicionamento. Desta mente condicionada. Aqui juntos estamos investigando isso com você, aprofundando isso, tomando ciência disso, para nesta vida esta realização, para nesta vida esta ciência de Deus, para nesta vida a própria vida. Esses encontros online que nós temos aqui nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos, nós temos a oportunidade de aprofundar isso com você, de olhar para isso. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. E para se aproximar desse trabalho, para esses encontros presenciais e também retiros. Ok? Se isso é o que faz sentido para você, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, internamente estamos vivendo dilemas, contradições, estamos vivendo quadros de insanidade, em razão da presença dessa qualidade de memória, que são nossas memórias psicológicas.